Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Bianca Brancalione. Ela é empresária, designer multimídia, com pós-graduação em Arquitetura da Informação e no mês de novembro, no mês passado, veio a Natal, ao Instituto Federal, participar do congresso, do evento Code Grill. Olá, Bianca, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Olá, a Natal Bruno. também, né? Olá, tudo bom? Primeira vez que vem à nossa cidade. Primeira vez. E aí, como é que foi a participação nesse evento que aconteceu no finalzinho do mês passado? Eu estava bem ansiosa pela quantidade de meninas envolvidas, né? Nunca palestrei para tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Acredito que tinha mais de 500 pessoas lá, 500 meninas. E foi muito interessante. Conversei com bastante delas também, tirar dúvidas, que era a intenção mesmo, trazer um pouco do meu trabalho, né? Do que eu faço no dia a dia para elas e dar um pouco de outras possibilidades dentro da área de tecnologia. Conversar sobre a participação feminina na área de tecnologia, né? Sim, principalmente. No programa passado a gente conversou sobre a participação também feminina, mais voltada para a área da programação, e hoje tem outras interfaces no campo empresarial, né? Do comércio virtual. Como é que é essa participação efetiva das mulheres, por exemplo, de São Paulo, né? Outra região do país, onde você mora, Sorocaba. Isso, E interior como é de que São Paulo. você vê essa ligação aqui com Natal, Rio Grande do Norte, e esse fluxo que teve como, quem sabe, uma resposta também na participação nesse evento? A gente vê bastante, está muito forte a participação feminina querendo aumentar a participação feminina nesses eventos, mesmo tanto de tecnologia quanto de empreendedorismo, que são áreas predominantemente masculinas. Recentemente saiu uma revista falando sobre novos empresários e startups, que são empresas mais ligadas à tecnologia, mesmo que tinha apenas homens na capa. Então a gente sabe que existem mulheres sim, né, na área, mas ainda não é tão visível. Às vezes fica essa coisa de que mulher só vai fazer coisas femininas ou voltadas para outras mulheres, mas na verdade não é assim. O meu e-commerce mesmo, ele existe faz 4 anos, ele surgiu do meu projeto de conclusão de curso da pós-graduação em Arquitetura de Informação, e ele é voltado para um público nerd. Então, apesar de ser voltado para o público nerd, a gente tem uma preocupação, por exemplo, em ter uma linguagem que fale com os dois gêneros, porque ainda existe muita piada machista no meio também, então a gente tenta manter uma linguagem que seja boa para os dois gêneros. Os produtos também, muitas meninas falam que era difícil encontrar, por exemplo, camiseta de programação para meninas, então a gente faz questão de ter as mesmas camisetas que tem camisetas normais também ter no formato baby look, porque a gente sabe que as meninas realmente querem e buscam esse tipo de coisa. Então é importante que as mulheres estejam dentro tanto de tecnologia como de empreendedorismo, porque existem outras mulheres que querem consumir também esse tipo de informação e de produto mesmo. Na realidade é mais estão sendo cada vez mais ou menos, como é que eu posso dizer, não estão tão aparentes na realidade por conta de um mundo que é relativamente ainda muito machista. Então Sim. a gente tem experiências como pode o Code Grill, né? Você está com a camisa do evento, a professora Cláudia Ribeiro lhe trouxe. Como é que foi esse contato, né, com o Code Grill e desde seu trabalho que você realiza aí com a participação desse congresso? Eu conhecia o projeto de internet, né? As duas últimas edições que teve eu já conhecia pessoas que já palestraram e achava a proposta do congresso muito interessante. E no Campus Party, que é um evento que vai para sua 9ª edição, se eu não me engano, agora em janeiro, em 2015 a gente foi, eu estava lá e eu vi elas com as camisetas algumas pessoas com a camiseta do Code Girl, e aí eu fui, é um evento muito aberto, as pessoas param para conversar com outras, assim, e eu fui perguntar, né, se elas conheciam, se elas eram do Code Girl, e aí, para minha surpresa, eram as organizadoras do evento, né, a Naya, a Suzy e a Cláudia. Eu conversei durante um tempo com elas e tudo mais, tirei dúvidas, conheci o projeto da Naya e da Suzy, que elas têm um projeto que elas, se eu não me engano, elas fazem aqui dentro da universidade mesmo. E nosso contato foi dessa maneira. E alguns meses depois, elas entraram em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em participar do congresso aqui como palestrante. Eu topei, eu estava indo para uma viagem, assim, estava no celular respondendo, mas topei mais que na hora, porque é um evento que, além de tudo, eu admiro muito a proposta que é levar realmente, mostrar outras áreas para as pessoas, para as meninas que estão em idade de entrar numa faculdade ou que estão dentro da faculdade, que estão um pouco na dúvida de que carreira seguir, porque é bem abrangente numa faculdade, num curso técnico, você aprende diversas áreas diferentes. Mas às vezes rola uma dúvida, normal da idade até, o que eu posso fazer, que carreira seguir. Eu acho que um evento como esse mostra diversas áreas. Tem outras mulheres que palestraram também sobre
robótica, sobre perícia digital. Então, existe uma gama muito grande. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu nem sonhava que existia arquitetura de informação. Foi uma coisa que eu fui descobrindo durante o percurso, pesquisando. Existe muito material na internet, principalmente em inglês. Então, pesquisando, eu descobri que existia essa área que eu me apaixonei, que é a arquitetura de informação, que é a coisa que eu, dentro de toda essa gama de coisas que eu faço, a coisa que eu mais gosto de fazer é a parte de planejamento da estrutura de um sistema, entender quem que vai usar, como que tem que ser essa interface, pegar todo o conteúdo que tem que ter. E meu trabalho principal é esse, é organizar as informações para que as pessoas consigam utilizar da melhor maneira possível, fazendo todas as tarefas que devem ser feitas, tanto para um sistema, para um site, para um aplicativo. E às vezes a própria família não influencia, né? Quando vai nessa parte da decisão. Como é que foi então, o pontapé, a sua decisão para ir para essa área da tecnologia? É muito engraçado. Quando eu era adolescente, uns 14, 15 anos, o meu sonho, morando em São Paulo, acredito, não sei como em outros lugares, trabalhar em uma grande agência, alguma coisa assim. Eu acredito que muitas pessoas hoje ainda têm esse sonho. E meu pai falava que eu ia trabalhar em casa, que eu ia ser freelancer. Eu falava, não, pai, eu quero trabalhar numa agência, né? Super cool trabalhar numa agência. E eu sempre fiz muitos cursos relacionados na área de tecnologia. Meu pai trabalha numa empresa em que eu podia fazer cursos livres de graça. Então, curso livre eu fiz diversos programas de edição de imagem, criação de sites, tudo isso desde os 14, 15 anos eu fazia. Então, foi meio que uma evolução natural quando fui entrar na faculdade, ir para uma área de tecnologia mais voltado para a parte de design mesmo. Tanto do meu primeiro estágio aos 17 anos até hoje eu sempre trabalhei com web. Não sei, eu achei até engraçado trabalhar com o mundo físico, de certa maneira, porque minha experiência de trabalho sempre foi com virtual, né? Web mesmo. E, assim, como meu pai mesmo disse, eu trabalho hoje faz 4 anos que eu trabalho por conta, eu trabalho em casa, faço home office, tenho um escritório em casa, eu trabalho fazendo freelancers e com e-commerce. Então, meu pai já previu quando eu tinha lá 14, 15 anos, que era o que eu... Então, sempre tive muito apoio, nunca tive nenhum tipo de repressão, falando que eu devia ser isso ou aquilo, sempre tive bastante liberdade para escolher. E foi uma área bem acertada, no fim das contas. Quando eu fiz o curso, era um curso de tecnologia, não era um bacharelado. Eu fiquei meio apreensiva que talvez o mercado fosse absorver melhor um bacharel, do que uma pessoa que cursou um curso de tecnologia. Mas, enquanto eu trabalhava no mercado formal, eu nunca tive problema nenhum em trabalhar nas empresas que eu quis, com o que eu quis. Sempre foi bem... O mercado absorve muito bem, independente do tipo de formação, se é um técnico, um tecnólogo ou um bacharel. Tecnologia é uma área que as empresas estão precisando muito. Pode ser a empresa mais de papel, por exemplo, tem que ter uma área de tecnologia que vai fazer você produzir melhor, vai conseguir te dar dados melhores. Então, sempre vai ter as empresas sempre vão precisar, e hoje em dia cada vez mais as empresas percebem que tecnologia é um fator que faz diferença dentro da empresa para melhorar mesmo os processos, ou a parte financeira, ou a gestão de pessoas. Tem muitas áreas ainda para serem ocupadas dentro de todas as empresas voltadas para a tecnologia. Quando a gente fala da participação feminina, via de regra, existem perguntas que até são machistas e nos colocam como próprio apresentador um pouquinho assim, em pisar em ovos para fazer, né? Mas como é que fica, e existe um discurso da mulher tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem a vida pessoal. E aí vai mais uma experiência e uma pergunta até para telespectadores possam ter em você uma experiência, né? Como é que fica essa decisão, né? De mercado de trabalho, um trabalho que tem que ser feito em casa, um escritório home office, né? Uma estação de trabalho em casa, e deixar claro que isso pode ser feito. Como é que é a sua trajetória, essa decisão entre vida, trabalho, como é que fica isso? Há 2 anos e meio, eu morava em São Paulo, há 2 anos e meio eu me mudei para Sorocaba com meu marido. E ele também trabalha home office, então ele já tinha experiência de trabalhar por conta desde que ele era adolescente. Ele já tinha trabalhado, fazia muito freelance, e aí depois foi para o mercado formal, e depois, de 1 ano depois que eu saí do mercado formal, ele também saiu. Então, desde que a gente se mudou, a gente divide muito bem as questões em casa. Lógico que eu tenho uma coisa de ser mais organizada, e ele, né, nem tanto assim, mas a gente dá uma puxada de orelha aqui e outra ali, mas todo mundo tem que colaborar em casa para que as coisas fluam bem, porque senão nem ele, se eu ficar me preocupando com as coisas de casa, eu não consigo trabalhar, e a gente precisa da força das 2 pessoas de trabalho. Hoje em dia não tem mais isso de homem trabalhar e a mulher fica em casa. A gente precisa de dinheiro, no fim das contas, para pagar as contas no fim do mês, então tem que ser uma coisa bem equilibrada. Ele é bem consciente também dessa questão, ele sabe que eu não gosto de bagunça, então às vezes ele já me ajuda ver que eu não estou gostando de alguma coisa, não ajuda, mas participa efetivamente, assim,
das questões da casa, de às vezes ir no mercado, a gente tem o e-commerce, tem que ir no correio e aí já aproveita e passa no mercado, faz alguma coisa na rua, tem que ser equilibrado mesmo, porque senão acaba sobrecarregando. Diversas pesquisas mostram que as mulheres acabam trabalhando muito mais, trabalham a mesma coisa fora de casa e dentro de casa trabalham muito mais que os homens, então tem que ter um equilíbrio. Ela consegue organizar muito bem essa questão, né? Porque senão acaba pesando muito para um lado e acaba, né, estresse, brigas e, né, todo mundo tem que ter consciência para viver uma vida mais equilibrada. Claro. Fala pra gente, né, mulheres tecnologia, né? E quando a gente fala de tecnologia, vem a sua área de pertinência, que é a experiência com o usuário, UX, né? Isso. O que significa essa expressão e como a gente pode aplicá-la? Tá. O termo foi cunhado não faz tanto tempo assim. Hoje em dia está sendo... A área de tecnologia é uma área engraçada porque surge um termo novo e o mercado adota esse termo e aí tudo que eles querem contratar, eles usam esse termo, às vezes de maneira equivocada até. Hoje em dia se fala muito em designer da experiência do usuário. Eu não gosto muito deste cargo, digamos assim, porque a experiência do usuário é uma questão que tem que envolver a equipe inteira. Então, a pessoa que está conversando com o cliente tem que entender o que o cliente, seria no caso de uma agência, o atendimento, tem que entender, passar para a equipe o que está acontecendo. E o programador tem que pensar, apesar... O programador tem às vezes essa questão de usar a última geração da programação que saiu, e às vezes não é a melhor coisa para o usuário no fim das coisas, às vezes, das contas. Às vezes é uma programação que ainda tem falhas, por exemplo, que não é a melhor tecnologia a ser adotada. Então, tem que ser um pensamento da equipe inteira para você desenvolver, seria centrado no usuário, né? Um desenvolvimento centrado no usuário. Você pensa no usuário final que está utilizando, que vai utilizar seu site, o seu sistema, o seu aplicativo, enfim, tudo que você está, um produto digital ali. E você tem que pensar todo o contexto, né? Aonde a pessoa vai estar usando, quem vai estar usando, qual a linguagem de falar com aquela pessoa. O que se aplica a ele, não o que ele deve se adequar. Por aí? Exatamente. Por exemplo, aplicativos de sono. É um aplicativo que a pessoa vai usar quando ela está na cama, né? O monitoramento de sono, que é completamente diferente de um aplicativo para uma pessoa que está usando uma bicicleta, por exemplo, que é uma pessoa que está lá de repente pedalando, que tirou o celular do bolso para ver um caminho. Então, esse tipo de contexto, de usuário, de linguagem, isso tudo que a experiência do usuário contempla. Ele entendeu como que vai ser o uso daquilo que você está planejando e desenvolver uma coisa especificamente pensando naquela pessoa, falando do que a gente tem na nossa cabeça. Às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça... Uma ideia que surge, você acha que vai ser bem aplicada, exatamente, que deve ser colocada e acontece na verdade não se encaixa. Acontece muito. Você tem algum exemplo disso? Olha, eu tive uma experiência muito engraçada. Eu estava trabalhando como arquiteta de informação numa agência e aí foi quando teve o boom das redes sociais, que toda semana chegava um projeto diferente para orçar de rede social, né? As pessoas já estão dentro do Facebook, né? Não tem por que criar tantas redes sociais. E aí, no caso, era uma rede social para mães. E a pessoa que estava envolvida lá, que era um homem, inclusive, falou que ele falou assim, não, e aí as mães vão estar lá dando banho no bebê e vão estar tirando foto e vão postar no site. Eu parei para pensar, ele sabe como é dar um banho no bebê? Ela não vai conseguir dar banho no bebê e tirar uma foto, porque ele não tem o conhecimento de como é o dia a dia de uma mãe. Uma mãe vai postar uma foto de quando o bebê tá dormindo, alguma coisa assim, no dia a dia, tá dando comida, tá fazendo uma coisa, tá limpando uma fralda. Não tem isso de, vai estar fazendo as coisas do dia a dia, tirando foto e postando. Não dá. Então, é esse tipo de coisa que você tem que pensar no contexto do usuário, o que ele tá fazendo. De repente, a mãe não vai querer uma rede social para mães, talvez uma outra ferramenta de uma mãe de primeira viagem de pergunta e resposta, que ela tem alguma dúvida, o bebê tá com um chorinho desse tipo, o que pode ser? Que é diferente, assim, não é uma questão não é uma rede social para exposição do bebê, mas sim para uma mãe tirar uma dúvida sobre alguma coisa de bebê. Então, essa questão de você realmente entender para quem você está... usabilidade, do uso, né? Exatamente, de entender por que a pessoa, por que ela usaria, né? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Muitos porquê sempre. Por que ela usaria? Por que vai ser legal? Né? Por que ela vai usar o meu e não do outro? Esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer com as pessoas envolvidas no projeto e principalmente com quem a gente acredita que é o nosso público-alvo, né? Bianca, vamos conversar agora sobre a sua participação no Code Grill, né? Você foi na sexta-feira do mês passado, a palestra Criando Sistemas Exploráveis, que foi o tema da sua palestra, né? Como é que foi a articulação dessa ideia, né? E como ele foi recebido pelos alunos e pelos participantes do congresso? A ideia de falar sobre sistemas exploráveis, na verdade, veio de
de um pesquisador que ele diz que a gente aprende mexendo, né? Então, dificilmente a gente pega um manual, lê o manual da primeira à última página e fala assim, agora eu vou mexer num ar-condicionado ou num celular. A gente aprende explorando. E no mundo físico é fácil, a gente aperta botão, vê qual que é a reação do aparelho, a gente aprende com isso ou não. Vai pro certo, pro errado. Exatamente, assim, isso não deu muito certo, né? Vamos desapertar o botão, alguma coisa assim. E no digital é um pouco mais difícil, ainda existe uma resistência a mexer e quebrar ou fazer alguma coisa errada. Então, criar sistemas exploráveis é criar seguir algumas diretrizes para que quando você desenvolve uma interface, por exemplo, que a pessoa execute uma ação e ela entenda o que aconteceu, ela consiga desfazer caso tenha acontecido alguma coisa errada. Por exemplo, a gente tem um formulário que a gente preenche ele inteiro, aí você dá um enviar lá e aí você não sabe se foi ou se não foi. Então, tem algumas coisas que a gente consegue planejar para que a pessoa se sinta confortável, assim. A questão de feedback, no formulário você dá um enviar e ele fica processando se a internet é um pouco mais lenta. Então, esse tipo de coisa dá um conforto para a pessoa que está usando, para ela entender o que está acontecendo naquele sistema, que ela se sinta confiante de usar e que ela não vai perder, por exemplo, um formulário imenso que ela acabou de digitar. Então, é criar algumas dicas ou detalhes visuais ou do sistema mesmo que ajude as pessoas a utilizarem o sistema, aprendam com o erro, de repente, mesmo do que ela fez e não ter esse medo mesmo de usar alguma interface ou de aplicativo ou de sistema. Se sinta segura, né? Exatamente. Porque às vezes, quando a gente vai preencher, como você estava colocando, qualquer tipo de área, envio de alguma mensagem, algum tipo, pelo menos, eu vejo que é apenas uma necessidade de resposta e envio. E essa questão dos sistemas exploráveis, me corrija se eu estiver errado, é como se a gente tivesse a segurança de participar do fluxo da informação, ou seja, ao enviar a gente recebe alguma coisa que vai... Então, é como se o sistema, nesse sentido, ele deixasse de ser linear e ele passasse a ser um ciclo. Usar um tipo de conversa que a pessoa que está do outro lado do computador entenda, né? Não dar uma mensagem de erro, por exemplo, que é um código, né? Quantas vezes a gente já usou um programa e o erro 457.21 XP e você fica meio assim. O sistema conversar e saber que ele está conversando com uma pessoa. Então, a gente planejar um sistema que ele tem essa linguagem, que a pessoa não pense que ela... Tem esse pouco de... eu estou falando com uma máquina. E aí você trazer para uma linguagem um pouco mais humana para a pessoa se sentir realmente confortável em trabalhar ali e ter a segurança de que se der um erro eu consigo desfazer ou não vou perder o trabalho que eu já fiz, alguma coisa nesse sentido. É uma tendência do mercado, então, me corrija se eu estiver enganado, a necessidade cada vez mais de se pensar em quem está do outro lado, né? Porque eu penso que talvez alguns interfaces, programações, linguagem na internet, quando acontecem aqueles erros que você estava citando, né, a gente não vai conseguir codificar, são apenas números, né, que quem fez vai entender. A gente fica logo meio desesperado, e aí eu vou ter que fazer tudo de novo, né? E para a organização termina recebendo mais uma inscrição. Se a cargo de exemplo a gente citar, por exemplo, inscrição em congressos. Então é uma tendência do mercado cada vez mais colocar esse usuário em uma linguagem mais cíclica e menos linear. É bem por aí? A questão é a gente sempre testar todas as possibilidades possíveis. Sabe aquela questão sobre se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado? Então, o usuário ele vai clicar num lugar que, de repente, não deveria clicar. E, assim, isso, na verdade, não é um problema do usuário, é um problema da interface. Foi uma coisa que não foi bem planejada, por isso não foi testada com usuários, para a gente verificar realmente se poderia dar erro e tudo mais. Então, pensar no usuário final todas as possibilidades do que ele pode fazer é sim uma tendência. As empresas já perceberam que executar ações erradas não só no meio digital ou numa empresa faz você perder tempo e, consequentemente, faz perder dinheiro, de repente faz você perder uma venda, faz perder um cliente. Então, as empresas, no geral, elas têm tido mais consciência de que pensar no usuário. E hoje, praticamente todas as empresas têm algum veículo de comunicação digital, né? Seja um atendimento ou uma venda online, alguma coisa assim. E realmente precisa que alguém esteja pensando em como se comunicar. É diferente uma comunicação entre duas pessoas, que uma pessoa está pensando no que a outra está falando, e uma comunicação com o computador, que é uma coisa que já é pré-estabelecida. Então, tem que ser muito bem planejada uma coisa quando é uma coisa digital, para que a pessoa não chegue num beco sem saída, por exemplo. Ela chegou num lugar que não conseguiu resolver o problema dela, ou ela não conseguiu fazer a venda, ou ela vai desistir, ou ela vai pegar o telefone e vai ligar para a empresa para tentar resolver o problema. Ela vai precisar desse contato humano.
Então, humanizar esse contato, essa interface, falar a linguagem que a pessoa está acostumada a falar. Não adianta você usar uma linguagem super técnica ou uma linguagem que é específica de dentro da sua empresa no seu site, por exemplo, no seu e-commerce. A pessoa simplesmente não vai entender e você gastou dinheiro fazendo uma interface que as pessoas simplesmente não usam, né? Alguns dos trabalhos que eu já fiz, por exemplo, era realmente a empresa recebia muitas ligações, elas precisavam cortar esse tipo de... Estava tendo muito gasto com isso, eles queriam desenvolver uma interface em que as pessoas conseguissem resolver os problemas delas sozinhas. Então, todo o pensamento foi feito em cima de pessoas seguir passo a passo para esse problema. Isso resolveu o seu problema? Não. Aí vai para um outro passo. Tente isso, isso, isso. Isso resolveu o seu problema? Não. E então, aí, é por essa forma que você consegue, então, entender o outro? Exatamente. Por essas respostas, esses questionários? A primeira questão é sempre... É óbvio que, assim, teoricamente, nunca vai conseguir o completo, né? Abranger todo mundo. Sim. Mas você consegue, pelo menos, fazer um desenho, um recorte que amenize os equívocos. Com certeza. E principalmente conversando com as pessoas em si, né? Por exemplo, não adianta eu, da minha cabeça, tentar fazer um sistema desse. Eu tenho que conversar com as pessoas que realmente atendem o telefone para saber o que as pessoas perguntam. Então, esse trabalho é um trabalho, apesar de ser tecnologia, mas é um trabalho muito humano. A gente precisa entender quem está de um lado, quem está do outro, para a gente conseguir desenvolver uma interface que atenda aos dois lados, né? Fatalmente, voltamos ao assunto, né? A participação da mulher na tecnologia. E aí a gente tem uma matéria da CNN com a análise das 20 companhias de tecnologias dos Estados Unidos, né? E a gente consegue ver, por exemplo, a Google, a Dell, a Intel, com uma participação relativamente muito pequena da mulher nessa área, especificamente. Quando a gente vai para a parte empresarial, a gente tem aí quem sabe, meio a meio, né? 48%, 52%. Está praticamente empatado. Mas desde a graduação ao e-commerce, né? O seu trabalho com o virtual, né? Com o comércio, com a GS também, como é que você vê, então, esse trabalho com a sensibilidade da mulher e do homem, essa necessidade, né, que às vezes a gente acha que é só da área do homem e, apesar de um dado, né, comercial que ainda é bastante alarmante, como é que você vê, então, essa necessidade da gente explorar cada vez mais e até incentivar as meninas que estão assistindo o nosso programa a participar também? Principalmente mostrar, às vezes, realmente tem a parte de influência da família, que acha que não é coisa de menina, ou que incentiva a fazer outra coisa, ou até durante a infância mesmo, que tem aquela coisa dos meninos brincarem de Lego e alguma coisa assim, e as meninas brincarem de boneca. Realmente incentivar o pensamento lógico e analítico, ele é muito importante desde muito novo, mostrar caminhos para as meninas, né, quando está na escola, tem muita dessa história de que a mulher não sabe matemática, alguma coisa assim, que não tem absolutamente nada. Não tem nada comprovado, né? É mais uma questão mesmo social, que foi projetada e que parece que é... Exatamente, umas coisas de direção, né? De tinha que ser mulher, umas coisas assim que não faz realmente o menor sentido. A gente, como pessoas comuns, tentar não usar esse tipo de argumentação, até por brincadeira, alguma coisa assim, não... A gente tirar do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, esse tipo de coisa já ajuda bastante, né? Falar assim, a tecnologia não é coisa de mulher, esse tipo de coisa, tinha que ser mulher para fazer alguma coisa. Não faz sentido e só prejudica o mercado, no fim das contas, porque pensa, uma menina, uma criança que cresceu ouvindo esse tipo de coisa, não vai escolher esse tipo de carreira quando ela tiver que escolher uma área para ela entrar para uma faculdade, alguma coisa assim. Ou o mercado em si. O mercado em si ainda... Existem muitas pesquisas na área... que dizem, e muitas mulheres que dizem, existem mulheres muito qualificadas que estão saindo do mercado de trabalho, realmente pelo tipo de ambiente que trabalham, eu acabo pesquisando bastante. A gente não tem muito material de empresas no Brasil, mas empresas fora, nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, onde está toda a alta tecnologia de desenvolvimento e tudo mais. E mulheres super qualificadas que o ambiente não é propício, muitas delas dizem que o ambiente não é propício para uma mulher trabalhar. Então, do tipo de brincadeira, do tipo de coisas que se fala, que acaba... Às vezes as pessoas acham que, não, mas é só piada, mas a gente sabe que não é só piada. Tem a uma gente violência muito forte por trás do discurso, né? Que sempre se usa esse tipo de desculpa, no fim das contas, né? Com a questão do racismo, com a questão do machismo. Assim, mas é só brincadeira. Mas é brincadeira pra quem? É pra quem tá falando e não pra quem tá ouvindo. Pra quem sente na pele, nunca é brincadeira, né? Exatamente. Então, essa questão de conscientização é muito importante, né? A nossa produção achou uma citação sua na internet com... hashtag o projeto Lugar de Mulher.
E você diz o seguinte no vídeo: independente da área, o lugar da mulher é onde ela possa inspirar e ser inspirada, onde ela pode aprender e ensinar. É muito maior do que onde ela quer estar, muito maior do que onde ela quer estar, é onde ela pode estar, sendo respeitada e sempre ouvida. Você acha que você já conquistou essa atmosfera com o seu trabalho? E hoje, né, participando de um congresso que tem essa chancela e essa bandeira muito forte. Com certeza. É a questão de a mulher não ter medo realmente, não ficar... Muitas pesquisas também dizem que as mulheres não conseguem muito, elas não se impõem, às vezes elas são cortadas e aí recuam, né? Então é uma questão de saber que você sabe, você tem capacidade, você estudou para aquilo e de repente bater de frente com uma pessoa que te corta no meio da sua fala, alguma coisa assim. E é uma coisa que eu faço normalmente sempre, de não, eu sei o que eu tô falando, eu estudei para isso, sabe? Não recuar. É uma questão cultural também de, não, mulher tem que ser recatada, sabe? Mulher não tem que se impor, alguma coisa assim, que não tem que ser assim, na verdade. É algo muito familiar que, às vezes, penso eu, não vai só não permitir que ela seja ou alcance o sucesso na área de tecnologia, mas em qualquer outra área. Se desde criança você já fica dizendo, olha, você tem que ser dessa forma. É uma espécie de domesticação da mente, exatamente, né? E qual é a mensagem que você deixa, então, para as nossas telespectadoras? Estudem muito, tenham certeza do que vocês querem fazer, não desistam por outras pessoas, por outras ideias. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue fazer. Pensamento pra frente que você vai ter sucesso. Bianca, a gente está terminando o programa, mas fica aí um espaço ainda. Quais são os próximos projetos? Eu faço parte de alguns grupos de tecnologia, alguns abertos, outros voltados para a mulher, né? Então em Sorocaba a gente faz alguns encontros uma vez por mês dessas de mulheres, chamam Woman Tech Makers, esse projeto. O ano que vem vai ter, eu participo muito de eventos, então vai ter o Campus Party, que foi exatamente o mesmo evento que eu conheci as organizadoras do Code Girl, vou estar lá como eu compraria com a minha loja. E participo muito dos eventos, se quiserem, sou aberta para me chamarem para palestrar, para participar. E é bom, é networking, é pessoas que inspiram realmente, a gente vê outras pessoas lá na frente. No Code Girl mesmo tiveram algumas palestras sobre robótica, sobre perícia digital, então é muito inspirador você ouvir de outras mulheres que são líderes nas suas áreas, que elas são doutoras e mestras no que elas fazem. Então ir nesses eventos é realmente muito bom e eu recomendo para todo mundo. E muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigada a você. Eu sei de casa também, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta e nos vemos na próxima semana, às 10 da manhã, aqui na TV Câmara. Até lá, tchau, tchau.